A paz do Senhor, meus prezados irmãos e irmãs, que bom estar mais uma vez aqui no Informativo e desta feita utilizando hoje uma mensagem gravada em vídeo. Espero que tudo dê certo e que a gente possa transformá-la de tal forma, ou editar de tal forma que os irmãos possam ter acesso ao conteúdo. Vou ser breve porque esse mecanismo exige de nós uma performance ou um dinamismo para que as coisas saiam do jeito que a gente deseja ou que planeja. Então, eu quero falar hoje do uso das palavras, tá? O uso das palavras. E o capítulo base é o de Tito, capítulo 2 de Tito. Os irmãos podem ler lá no capítulo 2 de Tito, que vai ter o versículo onde Tito ele é chamado a usar uma linguagem sã. Então, nós vamos falar do uso das palavras. E é importante nós sabermos que as nossas palavras, ela têm poder, tá, irmãos? As nossas palavras têm poder. E a palavra de Deus vai nos dizer que com ela nós bendizemos a Deus, mas também com as palavras nós amaldiçoamos o homem. Olha que situação, né? Então as nossas palavras, ela têm poder. Então nós vamos aqui fazer essas análises. Como eu já comecei falando das palavras tendo poder, então eu já estou falando do modo como falamos, né? E Tiago, no capítulo 3, é quem dá um norte acerca desse modo de falar. Repito, no versículo 9 do capítulo 3, com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens. Tiago aqui, ele fala da língua. Então, quando eu estou falando do uso das palavras, os irmãos entendem que a língua a que se refere Tiago, ele está falando de comunicação, palavras, tá? Então, com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens. Tiago ainda diz que de uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas não convém que seja assim. Não é para ser assim. Tiago está se voltando diretamente para os cristãos. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele está falando que a língua abençoa, a língua amaldiçoa, que de uma mesma boca procede tanto bênção como maldição, mas não convém que isto seja assim. Então, o que ele está chamando é para nós, cristãos, entendermos o uso das palavras e nós temos que abençoar as pessoas. A nossa palavra tem que promover bênção. E aí, quando a gente está falando do modo como falamos, ou como usamos as palavras, eu já estou aqui falando, irmãos, que é possível que haja morte no uso das palavras. Ó, coisa forte, né? Coisa pesada. Pastor, é possível haver morte com as palavras? Sim, eu vou explicar para os irmãos. E aqui não estou me referindo que a palavra ela provoque diretamente uma morte física, não. Não é bem isso. Mas entendam que Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Quando eu falo de morte, que a palavra pode levar à morte, e aqui eu subjetivo, espiritualizando, porque o próprio Tiago ele vai falar de um grande bosque, perceba, um grande bosque, ou uma floresta, como queiram, e esse grande bosque, ou essa grande floresta, um pequeno fogo pode incendiar. Um pequeno fogo pode incendiar. Perceba bem, um grande bosque, uma grande floresta, e um pequeno fogo pode incendiar. E aí, claro que a gente pode estar usando essas palavras no sentido metafórico. Porém, é exatamente nesse sentido que Tiago, na sequência, vai dizer que a língua também é um fogo. A língua também é um fogo. Agora voltemos, pensemos no bosque. Sempre que acontece um incêndio numa floresta, num bosque, a gente pode presumir, e com 100% de certeza de que haverá mortes. A fauna vai entrar nesse processo de morte por causa desse fogo. A flora nem se fala, porque se a floresta está pegando fogo, a flora já está morrendo.
E a fauna também morre. Animais morrem, cobras, roedores, uma diversidade de seres vivos morrem por conta do fogo. E aí Tiago vai dizer, a língua também é um fogo. Então, o que Tiago está dizendo é que o uso da palavra poderá levar as pessoas à morte. Tá? Então, tem muitas pessoas, essa morte aqui pode ser sonhos, projetos, tem pessoas desanimadas, pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas sem vida emocional, porque foram assassinadas por uma palavra que foi dita, né, foi pronunciada. Então a gente precisa ter muito cuidado no uso das palavras, porque ela pode matar. Entender que a palavra, quando usada corretamente, Tiago já disse que com ela a gente pode bendizer, né, nós podemos abençoar. E Provérbios 16, 24 vai dizer que favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha que coisa linda. Enquanto a palavra pode matar, mas também a palavra usada corretamente é saúde. Né? É saúde. A palavra é saúde. Quando o texto sagrado diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda alivia o furor, nós estamos aqui tratando do uso da palavra, a forma como a usamos. A forma como a usamos. Então isso é muito interessante, ver como que nós estamos utilizando as nossas palavras. O uso da palavra no tempo. Falamos de modo, vamos para o tempo. Quando falar? É importante atentar para isso, sim, é importante. Porque, vezes por outra, alguém fala pelos cotovelos. E aí precisa saber a hora de falar. Então há tempo de ficar calado. Olha que coisa linda. Então quando? E tem esse norte? Tem sim. Quando falar? A palavra de Deus também diz isso, que há tempo de ficar calado. Isso está em Eclesiastes. E quando nós ficamos calados, entendendo o tempo de falar, e nos portamos respeitando esse tempo de falar, nós estamos assim contribuindo para manter uma ordem. Por exemplo, se a gente estiver numa reunião de pais, uma reunião na empresa, uma reunião na igreja, se a gente falar fora do tempo, nós estamos aí talvez contribuindo para uma desordem naquela reunião. Então, esperar a hora de falar é o mesmo que a gente está contribuindo para manter a ordem. Tá? Outra situação, e aqui eu aprendi desde cedo, e a gente até sente essa falta de que seja replicado para as novas gerações, mas aprendi desde cedo que quando tem uma pessoa mais velha falando, os mais jovens ficam calados, ficam ouvindo. Essa atitude, ela é uma atitude de respeito. Então, quando a gente respeita o momento de falar, nós estamos também cultivando respeito aos outros que estão participando da fala. Então, isso é muito interessante, em sinal de respeito. E aí, quando a gente estiver numa reunião, vamos olhar as hierarquias que ali estão presentes e vamos respeitar. Então, os mais velhos terão primazia, aqueles que têm um cargo maior na condução do trabalho têm a primazia de fala, de maneira que a gente vai respeitando. Então, aí a gente espera o momento de falar, pede licença, pede espaço, vai nos ser concedido e a gente fala dentro de um tempo. Isso é sinal de respeito. Esse respeito ao professor, respeito ao pastor, respeito a quem estiver liderando a fala naquele momento, principalmente se estiver numa relação de ensino. Porque a palavra de Deus diz assim, ensinai-me e eu reterei a minha língua. Olha aí, enquanto você estiver me ensinando, eu vou ficar calado, eu vou ficar ouvindo. Isso é o momento de falar. Uma outra coisa bem interessante do quando falar, irmãos, é quando existe um sigilo, um segredo. Essa é uma parte muito interessante, porque a gente precisa entender que o quando falar tem que respeitar o sigilo. E isso é muito comum, às vezes você exerce uma liderança e alguém te fala algo de forma confidencial. E então, se você ganhou a confiança para que a pessoa lhe confidenciasse algo, então, quando falar, não fala. A não ser que haja um pedido ou uma permissão para isso.
Se não há pedido nem permissão, logo não se deve falar. Então, é importante a gente atentar para o quando falar. Está me vindo aqui outros aspectos, por exemplo, quando a gente vai socializar uma notícia ruim, então a gente tem que fazer uma leitura do ambiente, uma leitura do momento, da pessoa que vai receber a informação, atentar para o nível de estresse, o nível emocional da pessoa, e só depois, ou seja, depois dessa análise, a gente conclui qual o tempo de falar. Será que devo falar agora? Falo depois? Então, quando usar a palavra? E às vezes no auge do estresse, as pessoas falam palavras que não deveriam falar, e a palavra depois que ela é dita, é complicado. O feito, a consequência já está instalada. Tá? Então a gente precisa atentar muito para isso. E esse quando falar é tão interessante, mas não tem, sabe por quê, irmãos? Veja só. Em João 16:12, o próprio Senhor Jesus entendeu que não era momento de falar algo para os seus apóstolos, para os seus seguidores. Ele diz assim: ainda tenho muito que vos falar, ou que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha que coisa, né? Jesus tinha muito para dizer, mas ele analisou a capacidade dos seus de ouvir. E ele percebeu que eles não haviam atingido a capacidade de suportar o que ele tinha para dizer. Então, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não podem, vocês não têm condições de suportar o que eu vou dizer agora. Então, Jesus estava fazendo a leitura do momento para decidir quando usar da palavra. Encerro agora, irmãos, uma outra observação, aqui é da linguagem sã, aquilo que eu falei no início. Porque essa linguagem sã, mesmo que está falando linguagem saudável. Ai, como é importante isso. A linguagem saudável. E aqui eu vou destacar um aspecto principal, que a nossa linguagem ela seja uma linguagem verdadeira. Linguagem verdadeira. É inconcebível para um cristão que ele use de palavras maldosas, maquiavélicas, palavras com conteúdo de mentira. Nós precisamos ser verdadeiros. Isso está na nossa essência. O diabo é que é o pai da mentira e nós somos filhos de Deus. Daí a palavra de Deus nos orienta que a nossa fala, a nossa linguagem seja sim, sim e não, não. O meio termo entre o sim e o não é de procedência maligna. Então, sim, sim e não, não. Enfim, essa é uma questão que qualifica essa linguagem, um conteúdo da linguagem sã. Aqui eu posso também tratar essa linguagem sã pelo um conteúdo que não necessariamente seja de sim ou de não, que o sim e de não é um posicionamento que a gente tem frente a alguma situação. É a gente corresponder ou não corresponder, ou a gente ser chamado para emitir a nossa opinião, ou para concordar com algo. E aí é onde nós temos que ser verdadeiros. Mas eu quero ir um pouco mais além para entender que a linguagem sã tem a ver com o conteúdo que ela é apresentada. Aí não convém, irmãos, que em nossas rodas de conversas, onde nós estejamos, nós venhamos usar uma linguagem que não seja compatível. Como, por exemplo, uma linguagem com um teor que, do ponto de vista da moralidade, ela é reprovável para um cristão. Aqui eu estou falando de piadas, de pornografias, de conteúdo que não é compatível com um crente. Então, usar uma linguagem sã. Quando eu estou falando de linguagem, eu estou falando também de comunicação. Então, nessa comunicação de um cristão, veja como que você está se comunicando com o mundo. E hoje nós temos as ferramentas sociais, a internet, as redes sociais de interação, como Facebook, Instagram, Twitter e outros mais. Que tipo de linguagem você está usando? Que tipo de comunicação? Que tipo de postagem? Então, linguagem, é comunicação. O forte aqui é a comunicação. Então, ver
se aquilo que eu estou postando, aquilo que eu estou comentando, aquilo que as pessoas estão lendo de minhas postagens, se é compatível com aquilo que eu professo, com a fé cristã. Porque não convém ao cristão estar usando de palavras que se incompatibilizam com sua fé. E ainda tem mais uma outra situação. A Bíblia fala, a palavra de Deus nos diz que a gente fala do que o coração está cheio. De repente, quando você vê um crente com muita chocarrice, com muita coisa, falando que não deve, piadas indecentes e por aí vai, creio que ele não esteja sendo um ator. Que ela não esteja sendo atriz, ela esteja sendo verdadeira. E aí é onde a palavra denuncia que a boca está falando do que o coração está cheio. Então tenhamos muito cuidado no uso das nossas palavras. Veja como você vai tratar as pessoas. Veja, vamos fazer uma eufemização no uso das nossas palavras, ou seja, suavizar o impacto da palavra e alcançando o objetivo. Aqui eu cito um conteúdo da palavra que diz que repreender o sábio é mais fácil, porque se a gente for repreender um tolo, a gente vai ter que surrá-lo, açoitar 100 vezes o tolo. E essa expressão está falando exatamente de você alcançar o objetivo da sua fala. E quando você se dirige a um sábio, usando as palavras, você consegue atingir o seu objetivo com muito mais com mais facilidade do que açoitar um tolo. Você vai precisar de 100 açoites na costa do tolo e mesmo assim talvez não alcance o objetivo. Então usa bem as suas palavras. Vai conversar com alguém, precisa atingir um objetivo, e aí a comunicação ela é tremenda. Então, palavra certa, na hora certa, no modo certo, faz a gente alcançar os nossos objetivos. Então que Deus abençoe os irmãos, que no seu dia a dia use as palavras da forma correta. Está estressado em algum momento, calma, dá uma respirada, não fala, deixa para falar depois, dá uma dominada na situação, e assim a gente vai vivendo a nossa vida cristã, agindo com controle, com domínio sobre a nossa linguagem, sobre a nossa comunicação. E a gente precisa entender que é um esforço, porque Tiago, vou voltar a Tiago, ele fala lá de colocar freios, como freios no cavalo, né? Então ele vai falar exatamente de um pequeno membro do corpo que é difícil de domar, mas façamos isso. Domar a nossa língua, dominar, saber colocar as palavras corretas, falar o necessário, se expressar saudavelmente, e aí a gente vai estar agradando a Deus. E encerro dizendo de um conteúdo de um salmo que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Curve sua cabeça e ore. Pai bendito e eterno, neste momento, Pai, eu agradeço a Ti por estar me comunicando com os Teus amados filhos e filhas nesta noite, que seria o culto de doutrina da igreja. E eu estou aqui, Senhor, usando essa rápida palavra de meditação. Palavra, Senhor, que nos orienta como usar a palavra, como usar a nossa comunicação. Peço, Senhor, capacite Teus filhos a cada dia, estenda Tuas mãos, que eles possam, Senhor, aprender de Tua parte no dia a dia, como lidar, Senhor, com essa demanda, a demanda comunicativa, como tratar as pessoas, como falar as palavras, como usar a palavra para abençoar, Senhor. Não podemos ter a nossa boca para abençoar e para amaldiçoar. Não dá, Senhor, nós temos que abençoar. E não podemos usar também, Senhor, as nossas palavras para murmurar, para reclamar. Que a nossa boca saia, Senhor, palavras de louvor, de adoração, que bendiga e que exalte o Teu santo nome. Se com cada filho, cada filha, Senhor, neste momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.